Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Maria da Conceição, Flavinha, boa noite, querida. Boa noite, Morgana. Tudo bem? O som está bom? Está dando para ouvir? Boa noite, Livânia. Seja bem-vinda. Ontem a Morgana não estava ouvindo, não estava conseguindo ouvir, né? Vamos adicionar o comentário aqui. Pronto, comentário fixado. Vamos mandar uma boa noite, Elizabeth. Está ótimo o som, então está muito bom. Nós vamos fazer aqui, mandar um aviso para os amigos que pediram para que a gente encaminhasse, né? Normalmente eles pedem, lembrá-los. E a gente vai fazendo o convite. Então hoje, graças a Deus, depois de muito sufoco na noite de ontem, né? Final de tarde, começo de noite, o celular conseguimos dar uma equacionada nele. Eu mando para você depois a música, Flavinha. Se eu localizar qual que é, depois eu te mando. Mas foi bem sufocante, viu? Foi uma história muito interessante e serve sempre de alerta para a gente, né? Para a gente ter, quando estamos assim imbuídos de um trabalho, a gente tem que buscar fazer todo o possível para dar conta dele. Eu falo que nem eu falei para vocês, ontem eu já tinha feito até um banner comentando que eu ia suspender a live, mas depois deu certo, então aí a gente conseguiu, né? Acabei fazendo pelo celular do Vitor, deu para fazer, e enquanto isso o Vitor passou praticamente a noite inteira aí formatando, acertando meu celular, mas tá bom agora, já conseguimos. Boa noite, Maia, seja bem-vinda. Conseguimos dar uma equacionada, né? Então, hoje nós temos uma mensagem que eu já tinha feito até o anúncio dela ontem, né? Divulgando Espiritismo. Boa noite, Vitor. Deixa eu tirar a música agora para a gente poder fazer as nossas reflexões com mais tranquilidade. Então, a música, depois eu vou tentar divulgar, se alguém tiver interesse, eu vou descobrir qual que é o nome certinho, faço uma divulgação, passo para a Flavinha, ela estava querendo também, né? Então nós estamos aqui, deixa eu entrar aqui pelo meu perfil para poder acompanhar os comentários, fica mais fácil. Aqui a gente não tem como perder. O Vitor gosta dessa música, Vitor? É muito boa, muito serena, né? Deixa a gente bem tranquilo. Vou fazer a prece então com ela hoje, tudo bem? Então a mensagem da noite, ela intitula-se Segue Viajor. Segue Viajor, né? Quando a gente fala, quem seriam os viajores? Acho que é alguma coisa assim, Vitor. Depois eu até faço a divulgação dela. Mas está no YouTube, dá para o pessoal achar pelo YouTube, tá? Dá para colocar assim no momento que estiver fazendo Deixe bem baixinho. Então, se eu deixar bem baixinho, vai dar conflito aqui com o som do meu computador. Boa noite, Carlos. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Então, vou atender aos seus pedidos, viu, Livânia? O pessoal está gostando, vou atender os pedidos de vocês, deixar a música bem baixinho e vou tirar aqui, então, vou sair do meu perfil, então, tá? Então, se eu perder algum comentário, vocês me perdoem. Então, a gente vai priorizar a melodia, tá? Então, vamos lá. Então, segue viajor, né? Quem seriam esses viajores que ele está colocando para nós? A gente pode dizer, né, que seríamos todos nós, os viajores. Os viajores de uma galáxia
distante, os viajores de um planeta ainda em evolução espiritual. E assim a gente vai se encontrando, né? Nós aqui encarnados com os outros viajores das galáxias distantes, como nosso Mestre Jesus. Olha só que coisa bonita, né? Dá para fazer uma boa conexão espiritual, somente quando a gente vê algum filme de ficção científica, a gente vê as viagens interplanetárias e a gente consegue imaginar, né, um ser de luz. Aliás, tem até uma música do 14 Bis que fala: seres luminosos brilham mais, né? Se não me engano, essa música chama Adoráveis Criaturas. E fala de uma... né, são adoráveis criaturas surgindo do inesperado, deixando esse nosso planeta inteiramente mudado. É muito bonita, a música dá uma boa relação para fazer uma boa conexão com a doutrina espírita. Não só essa música do 14 Bis, mas outras músicas, né? Planeta Sonho, tem várias músicas que a gente consegue captar toda a essência da mensagem do Evangelho embutida numa melodia não de cunho espírita, uma letra não espírita, mas com muita espiritualidade nela. Então vamos ver a mensagem e que ele passa para nós logo no começo, como eu falei, né? Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Estamos começando agora, tá? Então segue, viajor. Avante, trabalhador do bem. Quem são os trabalhadores do bem? Nós que estamos imbuídos de um propósito de levarmos a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho, a gente pode se intitular trabalhador do bem. Mas quanto de nós realmente consegue levar avante essa jornada que empreitou? Quanto de nós não olha para trás para ver o serviço feito, em vez de focar no caminho a ser percorrido? Então é muito importante que a gente preste atenção. E a mensagem ela é muito forte. Avante, trabalhador do bem. Avante, quer dizer, não se detenha, vá para frente. E aí ele vai colocar para a gente, olha só, não obstante a aspereza da jornada, vamos em frente. Olha só, nossa jornada, não vamos dizer que ela é fácil, é claro, comparativamente falando. Aqui a gente que está, por exemplo, aqui fazendo uma live, a gente está numa situação de relativamente, entre aspas, um relativo conforto, mas vejam outros trabalhadores como os médicos, enfermeiros, atendentes, técnicos de enfermagem, que diuturnamente estão numa batalha terrível, em hospitais, casas de saúde. Então, quantas dores, quantos sofrimentos eles não se deparam. Então, a gente aqui está divulgando a mensagem do Evangelho é muito mais fácil, né? Do que você estar lá dando testemunho vivo, né? Do seu trabalho em benefício de uma pessoa necessitada, de uma pessoa acamada, uma pessoa doente. E eu realmente fico admirado com o desprendimento, principalmente dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, que não tem uma remuneração muito grandiosa, né, como os médicos. Os médicos realmente ganham muito mais. E eles se dedicam, eles que botam a mão na massa, que se dedicam com afinco, com amor, com carinho. Eu particularmente ainda vou depender ter que passar por muitas e muitas encarnações para conseguir vir ainda atuar na área de saúde, porque eu, não assim pela doação, pelo esse lado assim, mas pelo lado mesmo de ter, vamos dizer, estômago para trabalhar numa área dessa, né? Precisa realmente. E você tem que ter muito amor. Então a gente está aqui, né, na aspereza da jornada, a gente sabe realmente, né, nós estamos passando por dificuldades, todos nós. Esse isolamento social. Hoje eu estava vendo até uma postagem de uma pessoa que eu acompanho, que ela é brasileira, que ela mora na Itália, e ela estava falando, e lá o isolamento, o lockdown é muito mais rígido que aqui no Brasil, né? Não se compara, a coisa lá é muito mais, leva-se mais a sério. Está dizendo que cuidar de vidas não deve ser fácil mesmo, certamente. Então ela estava dizendo que
O povo respeita, mas já estão há um ano nesse sofrimento. E quando se esperava que a coisa fosse dar uma acalmada, vem uma outra onda e sabe lá se não vai vir uma terceira onda, né? Então é difícil realmente, né? A gente tem que se adaptar e remar, né, de acordo com a maré, não é contra a maré, é de acordo com a maré. Não adianta a gente ser contra. Se nós vamos remar contra a maré vai nos derrubar e nós vamos sucumbir. Então a gente tem que remar de acordo com a maré, velejar ao sabor do vento. Não deixar que, por exemplo, ir contra o vento, porque aí o nosso barco não vai chegar ao destino. Então é importante que a gente tome consciência disso, né? Para que a gente, se a gente não estiver fazendo um trabalho assim mais próprio de atuação, né, como cuidando de vidas, a gente possa pelo menos estar emitindo pensamentos positivos, possamos estar vibrando positivamente, não entrando na onda de sufoco, de desespero, de que está tudo perdido. Não está tudo perdido. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a espiritualidade, sim. E não cai uma folha sem o consentimento do Pai. Jesus já falou para a gente lá atrás. Então vejam só. Então, não obstante as asperezas da jornada, vamos em frente. Olha que Jerônimo falou isso aqui em 1982, tá? E não foi uma psicografia isso daqui. Foi uma mensagem intuitiva que ele escreveu. Não nos importam, olha só, pedras, calhaus e espinheiros. É preciso seguir. Então vejam, se levarmos pedradas, calhaus, eu não lembro exatamente agora, mas é tipo de esqueci o nome o significado, mas deve ser como seixos, alguma coisa desse sentido. E espinheiros. É preciso seguir. Então, qualquer que estejam as nossas dificuldades, a gente tem que seguir em frente. Boa noite, Babi. Seja bem-vinda, querida. Então, segue o Jerônimo dizendo: além da noite, reponta a aurora alvissareira. O que acontece? Por maior que seja a escuridão da noite, e por mais que não tenha uma única estrela a embalar os nossos mais belos sonhos, como eu sempre digo, ou ainda que não haja lua no céu, e que o céu esteja carregado de nuvens, com trovoadas, com relâmpagos, tenhamos a certeza absoluta de que a aurora, a alvorada alvissareira reponta na manhã seguinte. Isso é muito esperançoso para nós. É muito esperançoso, que nos dá a certeza que maiores as dificuldades, e como a mensagem, né, de Maria de Nazaré para o Chico, que tudo passa. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Que tudo passa. Então, essas dores que nós estamos passando, essa situação que nós estamos vivenciando, e que a gente não acreditava talvez que fosse passar por isso, não acredito que nenhum de nós aqui encarnados poderia imaginar tudo isso que a gente está passando. A espiritualidade, sim. A espiritualidade estava preparadíssima para isso. Nós que não. Nós que não. Agora, tenhamos a certeza que isso tudo vai passar. Assim como também, vejam, quando nós estivermos momentos alegres, felizes, radiantes, comemorando com os nossos familiares, se abraçando, se beijando efusivamente, quando isso tudo passar, esses momentos alegres a gente também tem que ter consciência que eles também passarão, que faz parte da nossa jornada evolutiva. E o Jerônimo vai dizer para nós assim: as lágrimas de hoje são precursoras do júbilo de amanhã. Então, se nós sofremos, passamos por dificuldades, por angústias, por medos, por depressões de toda, né? A gente aqui não está fazendo uma relação das dores e dificuldades que são tantas. Cada um na sua maneira passa por uma determinada situação. Mas o que ele coloca? Que as nossas lágrimas de hoje são precursoras do júbilo de amanhã. Então, quando a gente aprender
com essa situação, com aquilo que nós estamos vivenciando hoje, vai trazer-nos ensinamentos magníficos para o nosso crescimento, nossa evolução espiritual. Ele diz também: a dor de agora é o berço da felicidade que vem vindo. Olha só, gente. É tão esperançoso isso. E a gente às vezes, né, começa a ler uma mensagem desse tipo e fala assim: nossa, já estamos chegando no fim. E eu lembro que a Ana Teresa Camasmi, quando ela fez uma palestra no primeiro Céu Virtual de Uberlândia, logo na abertura, ela fez uma colocação muito interessante. Ela fala assim, que nós estamos atravessando um túnel escuro, um túnel que nos dá medo, que nos dá pânico, que nos dá toda a situação de paura que a gente possa imaginar. Mas o que existe é uma questão que todo mundo fala: quando nós enxergarmos a luz do fim do túnel. Mas quando a gente enxergar a luz do fim do túnel, não significa exatamente que já estamos, né, saindo do túnel. Quando nós enxergarmos, conseguimos enxergar a luz do fim do túnel, significa que nós já estamos pelo menos na metade. Porque imagine um túnel enorme. Quando você entra no túnel, você só vai ver escuridão. E quando você estiver chegando próximo a ele, você vai ver a luz, vai ver a saída. Então, quando a gente estiver na metade desse caminho, nós vamos começar a ver a luz do fim do túnel. E aí a gente tem a certeza de aquela luz estar nos esperando, para que a gente consiga sair vitorioso dessa jornada que estamos empreitando. Ele coloca para a gente também, situações que nós podemos passar, tá? Abandono, solidão, caos, tormenta podem ser comparados a recursos dos quais a lei se utiliza como sendo a quitação com o passado. Olha só, hein? A quitação com o passado. E ninguém melhor que o Jerônimo Mendonça para dar um testemunho vivo. Porque, na verdade, todas essas situações, porque ele passou dessa artrite reumatoide que combinou-se com ele ficar cego, tetraplégico, paralisado numa cama ortopédica com mais de quase 30 anos, foi o resgate de pretéritas existências, situações pretéritas que ele veio e resgatou nessa jornada. Só que resgatar numa jornada não é para qualquer um, não é para qualquer espírito que tenha a capacidade, a força, a persistência, a perseverança de vencer uma dificuldade dessa. Eu sempre falo que quando a gente às vezes se depara com uma pessoa... Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Quando a gente se depara com uma pessoa passando por uma prova assim terrível, como a gente vê diversas situações, né? A gente vê as pessoas passando, e a gente que tem 5 minutos de doutrina espírita, conhecedores profundos da lei de causa e efeito, a gente já fala: já sei, essa pessoa está resgatando débitos pretéritos, existências anteriores, e certamente essa pessoa não foi nada boa porque ela está passando por uma prova desse jeito, está resgatando, a situação deve ter sido terrível porque ela está passando por isso. Aí a gente, né, fazendo aquele estágio de comparação, fala assim: entendi, né? Se existe a lei de causa e efeito, acreditamos nas vidas pretéritas, na vida futura também, o que a gente chega e fala? Bom, eu que estou assim vivendo, né, que nem o Apolo, o menino espírita, falou, no mais ou menos. E por falar em Apolo, amanhã é aniversário do Apolo, tá? Aqueles que quiserem e puderem, entram lá no perfil dele amanhã. Dê os parabéns, o Apolo está fazendo 9 anos e está convidando inclusive a todos que quiserem às 19 horas estarem entrando lá para dar os parabéns lá numa live que ele vai estar fazendo. Então, quando a gente faz essa comparação com a gente mesmo, a gente fala assim: bom, então significa que se eu estou tendo uma vida assim mais ou menos, significa que eu não fui tão ruim assim. E aí eu vou fazer uma rápida explicação para todos nós. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Não é nada disso não. Não significa que você já é bonzinho, já é evoluído, já passou por todas as outras provas. Se aquele irmão está passando por aquela prova difícil, ele tem capacidade de passar por aquilo.
E nós, muitas vezes, não teríamos condições de passar nenhum décimo do que ele passaria, do que ele está passando. Então, não é para qualquer uma prova dessa natureza, uma prova dessa envergadura. Então, quando ele coloca aqui para nós que se você sofre abandono, solidão, caos, tormenta, ele fala que é recursos que a lei divina se utiliza como quitação de débitos pretéritos. E ele continua agora dizendo assim: nosso destino está traçado para além das estrelas. Olha que frase bonita. Nós somos viajores das estrelas. Que coisa linda, né? Eu fico imaginando isso. Nosso destino está traçado para além das estrelas. Porque, embora hoje estamos habitando um planeta de provas e expiação, um planeta lindo, maravilhoso, com certeza, nós temos uma missão fantástica pela frente, que é justamente adquirirmos a condição de espírito puro. E vamos ser viajores das estrelas. Olha que coisa linda. Nós não vamos mais estar presos aqui num corpo encarnado, mas a gente vai estar viajando pelas estrelas luminosas. Que maravilha, né? Quando isso chegar. Mas tenhamos fé que isso vai acontecer. Só que não tão rapidamente como a gente gostaria, não é? E aí ele fala assim, não, nosso destino está traçado para além das estrelas. Mas, né, tem sempre o mas, um porém, contudo, todavia, entretanto, enquanto aqui estivermos, tá? Vamos sonhar com as estrelas? Vamos, mas com os pés no chão, né? Que nem ele fala. Enquanto aqui estivermos, plantemos uma flor no chão da esperança e ofertemos um sorriso de primavera aos que se encontram de olhos embaciados pela torrente das lágrimas. Nossa, é muito poético, né? Eu falo que é muito bonita essa frase que, olha, plantemos uma flor no chão da esperança e ofertemos um sorriso de primavera aos que se encontram de olhos embaciados pela torrente das lágrimas. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. Então, olha só, gente, a gente vai ser um viajante das estrelas, sim. Nós vamos conseguir viajar por esses mundos infinitos. Mas estamos ainda vivendo nesse planeta Terra. Um planeta lindo, maravilhoso, como eu sempre falo. Mas, se estamos aqui encarnados, vamos transformar, vamos plantar flores de alegria. Vamos levar o bálsamo do sorriso de primavera àqueles que choram, aqueles que passam por dificuldades. Como é importante a gente ser aquela pessoa que enxuga uma lágrima, em vez de ser alguém que precise que alguém nos enxugue a lágrima. Se a gente puder distribuir um sorriso para aquelas pessoas tristes, façamos isso. Nada custa um sorriso de bom dia, um sorriso de alegria, de paz, de harmonia. A caridade é o próprio coração de Deus, pulsando dentro da vida. Olha então, quando a gente faz caridade, e aqui a gente não está se referindo apenas e tão somente à caridade material, né? A Babi já falou que já teve um sonho e estava em cima do planeta Terra e vê as estrelas e mais estrelas do universo. Olha, Babi, que lindo, hein? Que lindo sonho. Isso é muito bonito. Lembrei do Pequeno Príncipe nesse momento. Então a caridade é o coração, é o próprio coração de Deus pulsando dentro da vida. Então, quando a gente faz uma caridade, estava dizendo, não somente a caridade material, caridade da esmola, mas você pode fazer caridade das mais diversas formas. Acolher uma pessoa que está em dificuldade, ouvir, dar um suporte a algum amigo querido que passou por algum problema, com alguma decepção. E fale aquilo que eu sempre digo, né? Aquela frase do desenho do Toy Story, amigo, estou aqui. O Jorge está dizendo que... Opa, Jorge, espera um pouquinho que pulou aqui. Agora eu tenho que me ver correr aqui. Deixa eu ver, senão... Jorge diz, viver neste momento de transição é uma oportunidade bendita para sermos úteis ao nosso próximo. É verdade, Jorge. Certamente. É o momento, é a oportunidade que a gente tem de fazer algo em benefício de alguém. Então, quando eu estava falando para vocês, né, a música do Toy Story, amigo, estou aqui,
É você ter quando uma pessoa está precisando, que você escute, que você opa, travou de novo. Seja solidário com ela, pronto. Lembrei da reunião de sexta-feira, né? A reunião de sexta-feira é assim, né? O chefe chegou para o funcionário e falou: fulano, marque a reunião para sexta-feira ao meio-dia. Aí o funcionário perguntou: chefe, sexta-feira é com X ou com S? Marca para quinta, vai. Então, que a gente seja solidário a um amigo que está passando por dificuldade, que a gente consiga ter aquela situação de empatia, se colocar no lugar do outro. É claro que a gente jamais vai conseguir se colocar no lugar do outro, de forma alguma. Por mais que você passe pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas sua situação de sofrimento, abandono, das mais diversas formas. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Porque, inclusive, uma frase muito célebre na doutrina espírita que diz: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Cada pessoa reage de uma forma totalmente diferente. Então, que a gente possa ser útil a alguém. Isso aqui a gente já está fazendo a caridade. E quando a gente faz essa caridade, é o próprio coração de Deus pulsando dentro da vida, como diz o Jerônimo. E aí ele vai continuar dizendo: prossigamos, pois, invencíveis pela fé, escudados pela prece e perseverantes no trabalho. Olha só que lição, que receita magnífica que ele passa para a gente. Prossigamos, não é? Segue, viajor. A primeira frase não foi avante, trabalhador no bem? Babi está dizendo: tentar entender a dor do outro e respeitar cada pessoa sente de várias formas a mesma dor que nós sentimos. Eu lembrei da frase do Fernando Pessoa, né? Que parece que fala assim, né? Que o poeta é um fingidor, que finge ser dor a dor que devera sente. É bonita também, né? Então veja, ele fala para a gente prosseguir, invencíveis pela fé. Não é? Que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria fazer tudo. Então que sejamos invencíveis pela fé, escudados na prece, que a gente tem um escudo da prece em nossa volta. Porque se a gente tiver um escudo, e eu sempre falo que quando a gente for orar, a gente tem que, não precisa, cada um faz do seu jeito. Estou dando só um exemplo muito sutil para a gente entender como que a sintonia espiritual funciona. Quando você faz uma prece, ele está colocando aqui o escudo da prece. Naquele momento é como se você tivesse em torno de você aquele halo de proteção, aquele escudo protetor que a gente vê nos filmes de ficção, né? Um escudo azul, né? Que fecha ali, então o pessoal atira e não penetra. E a prece e o nosso pensamento positivo transforma a nossa vida, nossa pessoa, nosso ser encarnado, num escudo de proteção. E enquanto a gente estiver em prece, em oração, numa sintonia de elevada vibração, esse escudo ele é impenetrável. Porém, se a gente vacilar, se a gente mudar a sintonia, a vibração, ele se transforma numa pequena e simples bolha de sabão, que um simples vento acaba explodindo a bolha. Então vejam que interessante. E ele vai continuar, né? E perseverantes no trabalho. O trabalho não é toda ocupação útil. Então que a gente continue trabalhando de uma forma ou de outra, não importa. Ah, mas a casa espírita está fechada. Tá, a casa espírita está fechada, nem por isso você não pode estar fazendo uma palestra virtual, você não pode deixar de fazer o trabalho de vibrações, de preces, de passes também à distância. N formas possíveis de você fazer um atendimento, de você trabalhar. Quando a gente se propõe a fazer esse singelo trabalho, não estamos aqui buscando glória nem reconhecimento, nada disso. Mas ele traz para a gente uma outra visão, que a gente começa a fazer um trabalho que na verdade resulta em benefício de nós próprios. Os melhores e maiores beneficiados somos nós mesmos. Que quando a gente sai de uma live, a gente sai leve. E quando a gente participa, fica ouvindo algum amigo também que está fazendo as suas lives, a gente envolve naquele trabalho, naquela vibração,
e é muito gostoso, é muito prazeroso. E aí ele vai finalizar dizendo: o Cristo nos espera na estação viva que se chama próximo. Então, Jesus nos espera na pessoa do próximo. E tem uma passagem do Evangelho muito interessante, muito marcante para esses momentos, que é exatamente aquilo, né? Quando fala assim: quando é que eu estive nu e me vestistes, quando estive com fome e deste de comer, quando estive preso e fosse me visitar? Aí, o que ele responde? Toda vez que fizeste ao menor desses meus irmãos, é a mim que o fizeste. Muitas vezes dentro da nossa casa tem muito trabalho a realizar, é verdade, né? Verdade, né, Jorge? Como temos, hein? Como temos trabalho. Tem o trabalho físico e também tem o nosso burilamento espiritual, no atrito com os nossos companheiros de jornada evolutiva. Faz parte. Por que acha que nós estamos nesse momento vivenciando dessa forma? Porque então a gente fugia. Não talvez consciente, mas inconscientemente. Arrumávamos 2 ou 3 trabalhos, arrumávamos cursos. Tinha gente que praticamente passava a semana inteira morando no centro. Só passava um dia em casa e 6 dias no centro. Lá. Cada dia participava de um trabalho, disso, daquilo outro. Tá certo, é importante. Mas também, né, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Porque nem só de pão vive o homem. Então, e para amanhã, ele vai convidar a gente para fazer uma escalada. E interessante, porque o nome do livro chama Escalada de Luz. E ele vai nos convidar a fazer uma escalada. Tá muito bom? Convido então. Eu não vou dar spoiler não. Daqui a pouco eu faço a postagem lá e vocês vejam a mensagem. Então vamos lá, né? Chega o momento da gente fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Aqueles amigos queridos que têm algum companheiro que está passando por alguma dificuldade, é o momento de elevar o seu pensamento, mentalizar esse amigo, mentalizar um que está internado, algum companheiro que eventualmente partiu para o plano espiritual. A gente pode fazer o nosso pedido, né? Boa noite, Jete. Seja bem-vinda. Então agora vamos todos nós, vamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do nosso bom e querido amigo Jesus. Jesus, o companheiro de todas as horas, que não nos desampara, não nos abandona, está sempre ao nosso lado, sempre nos protegendo, sempre nos amparando, independentemente da nossa ligação espiritual. Ele mesmo disse: das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. E, Senhor, somos a sua ovelha, necessitando do bom pastor que nos conduza ao aprisco de luz. Encontramos-nos aqui reunidos, Senhor, para as nossas preces, para as nossas vibrações, rogando por todos nós que está aqui nesta live, neste momento, ou aquele que vai chegar depois, que cada um de nós possamos receber as bênçãos da espiritualidade amiga, possamos receber os eflúvios benéficos e salutares dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores, envolvendo também a nossa casa, os nossos familiares, os nossos entes queridos, todos aqueles a quem trazemos em pensamento neste momento. Ampara-nos, Senhor, nos dê a paz, saúde, harmonia e serenidade para superarmos as adversidades do caminho. Rogamos, Senhor, que olhe pelos doentes que estão em hospitais ou em suas casas. Olhe pelos médicos, atendentes, enfermeiros.
Olhe por todos os espíritos sofredores que perambulam pelo nosso país, pelo nosso planeta, perdidos, desamparados. Dê a eles, Senhor, a luz do seu caminho, da verdade e da vida. Olhe, Senhor, também pelos velhinhos nos asilos, pelas crianças nos orfanatos, pelos irmãos que estão recolhidos em cadeias e prisões, por aqueles irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, e também aos andarilhos sem teto que não têm um lar a voltar. Ampara, Senhor, também aqueles que partiram para o plano espiritual. Dê o consolo àqueles que aqui restaram, na certeza de que a vida continua, apesar das dores, das dificuldades. Um dia todos nós nos reencontraremos, a todos no plano espiritual. Certamente, Senhor, cada um de nós traz aqui em seu peito um pedido muito particular a lhe fazer, que possa ele ser atendido, Senhor, de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, que elas recebam o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos pela oportunidade e pelo carinho de tantos corações queridos que nos acompanham, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todo o mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Lilian e Christian, sejam bem-vindos. Nós encerramos a live agora, mas ela vai estar salva. E convido vocês também para amanhã, se quiserem, chegar às 22 horas para mais uma reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Amanhã nós vamos estar trazendo a mensagem que é praticamente o nome desse livro, né? Escalada. Agradeço de coração a cada um de vocês que esteve aqui comigo, conosco, na verdade, né? Com todos nós. Agradecemos a Jerônimo Mendonça, que gentilmente empresta-nos as suas lições desse precioso livro, e que a gente possamos nos encontrar amanhã, nesse mesmo horário, para mais uma noite de reflexão. Que Jesus possa nos proteger, abençoar a todos nós, e que tenhamos, como sempre digo, uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. E até amanhã, gente. Tchau.